Olá, sejam bem-vindos ao canal Leitura Compartilhada. Eu sou Juliana e hoje nós vamos continuar a leitura do decreto número 3048, que aprova o regulamento da Previdência Social. Então, vamos continuar a leitura a partir do capítulo 3, lembrando que eu baixei o decreto no site do Planalto em 25/9/2023. Capítulo 3, do reconhecimento da filiação. Seção única. Do reconhecimento do tempo de contribuição. Artigo 121. Reconhecimento do tempo de contribuição é o direito de o segurado ter reconhecido em qualquer época o tempo de exercício de atividade anteriormente abrangida pela Previdência Social, observado o disposto no artigo 123. Subseção 1. Da indenização. Artigo 122. O reconhecimento do tempo de contribuição no período em que o exercício de atividade remunerada não exigir a filiação obrigatória à Previdência Social somente será feito por meio de indenização das condições relativas ao respectivo período, conforme o disposto no parágrafo 7º e nos parágrafos 9º ao parágrafo 14 do artigo 216 e nos parágrafos 8º e parágrafo 8º-A do artigo 239. Parágrafo 1º. O valor a ser indenizado poderá ser objeto de parcelamento por solicitação do segurado à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 128. Parágrafo 2º. Revogado. Artigo 123. Para fins de contagem recíproca, o tempo de serviço prestado pelo trabalhador rural anteriormente à competência, novembro de 1991, somente será reconhecido por meio da indenização de que trata o parágrafo 3º do artigo 216, observado o disposto nos parágrafos 8º e 8º-A do artigo 239. Subseção 2. Da retroação da data do início das contribuições. Artigo 124. Caso o segurado ou contribuinte individual manifeste interesse em recolher contribuições relativas a período anterior à sua inscrição, a retroação da data do início das contribuições será autorizada, desde que comprovado o exercício de atividade remunerada no respectivo período, observado o disposto no parágrafo 7º e nos parágrafos 9º ao parágrafo 14 do artigo 216 e nos parágrafos 8º e parágrafo 8º-A do artigo 239. Parágrafo único. O valor do débito poderá ser objeto de parcelamento, desde que solicitado pelo segurado à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia. Capítulo 4. Da contagem recíproca de tempos de contribuição. Artigo 125. Para efeito de contagem recíproca, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social ou proteção social se compensarão financeiramente, fica assegurado: 1. O cômputo do tempo de contribuição na administração pública e de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os artigos 42, artigo 142 e artigo 143 da Constituição, para fins de concessão de benefícios previstos no RGPS, inclusive de aposentadoria em decorrência de tratado, convenção ou acordo internacional. E 2. Para fins de emissão de certidão de tempo de contribuição pelo INSS para utilização do serviço público ou para inativação militar. O cômputo do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, observado o disposto nos parágrafos 4º e parágrafo 4º-A deste artigo, no artigo 123 e no parágrafo 13 do artigo 216 e nos parágrafos 8º e 8º-A do artigo 239. Parágrafo 1º. Para os fins deste artigo, é vedado: 1.
Conversão do tempo de contribuição exercida em atividade sujeita a condições especiais, nos termos do disposto no artigo 66. 2. Conversão do tempo cumprido pelo segurado com deficiência, reconhecida na forma do artigo 70-D, em tempo de contribuição comum. E 2. A contagem de qualquer tempo de serviço fictício. Parágrafo 2º. Admite-se a aplicação de contagem recíproca de tempo de contribuição no âmbito dos tratados, convenções ou acordos internacionais de previdência social. Parágrafo 3º. É permitida a emissão de certidão de tempo de contribuição para períodos de contribuição posterior à data da aposentadoria do RGPS, observado o disposto no artigo 19-E. Parágrafo 4º. Para efeito de contagem recíproca, o período que os segurados, contribuinte individual e facultativo, tiverem contribuído na forma prevista no artigo 199-A, só será computado se forem complementadas as contribuições da forma prevista no parágrafo 2º do referido artigo. Parágrafo 4º-A. Para efeito de contagem recíproca, a partir de 14 de novembro de 2019, somente serão consideradas as competências cujos salários de contribuição tenham valor igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição para o RGPS, observado o disposto no artigo 19-E. Parágrafo 5º. A certidão referente ao tempo de contribuição com deficiência deverá identificar os períodos com deficiência e seus graus. Artigo 126. O segurado terá direito de computar, para fins de concessão dos benefícios do regime geral de previdência social, o tempo de contribuição na administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Parágrafo único. Poderá ser contado o tempo de contribuição na administração pública direta, autárquica e fundacional dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, desde que estes assegurem aos seus servidores, mediante legislação própria, a contagem de tempo de contribuição em atividade vinculada ao regime geral de previdência social. Artigo 127. O tempo de contribuição de que trata este capítulo será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as seguintes normas. 1. Não será admitida contagem em dobro ou em outras condições especiais. 2. É vedada a contagem de tempo de contribuição no serviço público com o de contribuição na atividade privada, quando concomitantes. 3. Não será contado por um regime o tempo de contribuição utilizado para a concessão de aposentadoria por outro regime. 4. O tempo de contribuição anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado por meio de indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, e multa de 10%, observado o disposto nos parágrafos 8º e 8º-A do artigo 239. 5. É vedada a emissão de certidão de tempo de contribuição com registro exclusivo de tempo de serviço, sem a comprovação de contribuição efetiva, exceto para segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e, a partir de 1º de abril de 2003, para contribuinte individual que preste serviço à empresa obrigada a arrecadar a contribuição a seu cargo, observado o disposto no artigo 5º da Lei nº 10.666, de 2003. 6. Para ex-servidor público, a certidão de tempo de contribuição somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social. 7. É vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição do RGPS por regime próprio de previdência social sem emissão da certidão de tempo de contribuição correspondente, ainda que o tempo de contribuição referente ao RGPS tenha sido prestado pelo servidor público ao próprio ente instituidor. 8. É vedada
A desaverbação de tempo em regime próprio de previdência social, quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao servidor público em atividade. E 9. Para fins de elegibilidade às aposentadorias especiais referidas no parágrafo 4º do artigo 40 e no parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição, os períodos reconhecidos pelo regime previdenciário de origem como de tempo especial sem conversão em tempo comum deverão estar incluídos nos períodos de contribuição compreendidos na certidão de tempo de contribuição e discriminados de data a data. Parágrafo único. O disposto no inciso 5 do caput não se aplica ao tempo de serviço anterior à edição da Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 1998, que tenha sido equiparado por lei a tempo de contribuição. Artigo 128. A certidão de tempo de contribuição anterior ou posterior à filiação obrigatória à Previdência Social somente será expedida mediante a observância do disposto nos artigos 122 e 124. Parágrafo 1º. A certidão de tempo de contribuição para fins de averbação do tempo em outros regimes de previdência somente será expedida pelo Instituto Nacional de Seguro Social após a comprovação da quitação de todos os valores devidos, inclusive de eventuais parcelamentos de débito. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. A certidão de tempo de contribuição referente a período de atividade rural anterior à competência a novembro de 1991 somente será emitida por meio da comprovação do recolhimento das contribuições correspondentes ou da indenização, na forma prevista nos parágrafos 13 e parágrafo 14 do artigo 216, observado o disposto nos parágrafos 8º e parágrafo 8º-A do artigo 239. Artigo 129. O segurado em gozo de auxílio-acidente, auxílio suplementar ou abono de permanência em serviço terá o benefício encerrado na data da emissão da certidão de tempo de contribuição. Artigo 130. O tempo de contribuição para regime próprio de previdência social ou para regime geral de previdência social deve ser aprovado com certidão fornecida. 1. Pela unidade gestora do regime próprio de previdência social ou pelo setor competente da administração federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, suas autarquias e fundações, desde que devidamente homologada pela unidade gestora do regime próprio, relativamente ao tempo de contribuição para o respectivo regime próprio de previdência social. Ou 2. Pelo setor competente do Instituto Nacional de Seguro Social, relativamente ao tempo de contribuição para o regime geral de previdência social. Parágrafo 1º. O setor competente do INSS promoverá o levantamento do tempo de contribuição do RGPS com base na documentação apresentada, observado o disposto no artigo 19. Parágrafo 2º. O setor competente do órgão federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal deverá promover o levantamento do tempo de contribuição para o respectivo regime próprio de previdência social à vista dos assentamentos funcionais. Parágrafo 3º. Após as providências de que tratam os parágrafos 1º e 2º, e observado, quando for o caso, o disposto no parágrafo 9º, os setores competentes deverão emitir certidão de tempo de contribuição, sem rasuras, constando obrigatoriamente: 1. Órgão expedidor. 2. Nome do servidor, seu número de matrícula, RG, CPF, sexo, data de nascimento, filiação, número do PIS ou PASEP e, quando for o caso, cargo efetivo, lotação, data de admissão e data de exoneração ou demissão. 3. Período de contribuição de data a data compreendido na certidão. 4. Fonte de formação. 5. Discriminação da frequência durante o período abrangido pela certidão, indicadas as várias alterações, tais como faltas, licenças, suspensões e outras ocorrências.
6. Soma do tempo líquido. 7. Declaração expressa do servidor responsável pela certidão, indicando o tempo líquido de efetiva contribuição em dias ou anos, meses e dias. 8. Assinatura do responsável pela certidão e do dirigente do órgão expedidor, e no caso de ser emitida por outro órgão da administração do ente federativo, homologação da unidade gestora do regime próprio de previdência social. 9. Indicação da lei que assegure aos servidores do Estado, do Distrito Federal ou município aposentadorias por invalidez, idade, tempo de contribuição e compulsória, e pensão por morte, comprometimento de tempo de contribuição prestado em atividade vinculada ao regime geral de previdência social. Parágrafo 4º. A certidão de tempo de contribuição deverá ser expedida em duas vias, das quais a primeira será fornecida ao interessado mediante recibo passado na segunda via, implicando sua concordância quanto ao tempo certificado. Parágrafos 5º e 6º revogados. Parágrafo 7º. Quando solicitado pelo segurado que exerce cargos constitucionalmente acumuláveis, é permitida a emissão de certidão única com destinação do tempo de contribuição para, no máximo, 2 órgãos distintos. Parágrafo 8º. Na situação do parágrafo anterior, a certidão de tempo de contribuição deverá ser expedida em 3 vias, das quais a primeira e a segunda serão fornecidas ao interessado, mediante recibo passado na terceira via, implicando sua concordância quanto ao tempo certificado. Parágrafo 9º. A certidão só poderá ser fornecida para os períodos de efetiva contribuição para o regime geral de previdência social, devendo ser excluídos aqueles para os quais não tenha havido contribuição, salvo se recolhida na forma dos parágrafos 7º a 14 do artigo 216. Parágrafo 10. Poderá ser emitida, por solicitação do segurado, certidão de tempo de contribuição para período fracionado. Parágrafo 11. Na hipótese do parágrafo anterior, a certidão conterá informações de todo o tempo de contribuição ao regime geral de previdência social e a indicação dos períodos a serem aproveitados no regime próprio de previdência social. Parágrafo 12. É vedada a contagem de tempo de contribuição de atividade privada quando o serviço público ou de mais de uma atividade no serviço público, quando concomitantes, ressalvados os casos de acumulação de cargos ou empregos públicos admitidos pela Constituição. Parágrafo 3. Em hipótese alguma, será expedida certidão de tempo de contribuição para período que já tiver sido utilizado para concessão de aposentadoria, em qualquer regime de previdência social. Parágrafo 14. A certidão de que trata o parágrafo 3º deverá vir acompanhada de relação dos valores das remunerações por competência, que serão utilizados para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria. Parágrafo 15. O tempo de serviço considerado para efeito de aposentadoria e cumprido até 15 de dezembro de 1998 será contado como tempo de contribuição. Parágrafo 16. Caberá a revisão da certidão de tempo de contribuição, inclusive de ofício, quando constatado erro material vedada a destinação da certidão a órgão diverso daquele a que se destinava originalmente. Artigo 131. Concedido o benefício, caberá: 1. Ao Instituto Nacional de Seguro Social comunicar o fato ao órgão público emitente da certidão, para as anotações nos registros funcionais e ou na segunda via da certidão de tempo de contribuição. E 2. O órgão público comunicar o fato ao Instituto Nacional do Seguro Social, para efetuar os registros cabíveis. Artigo 132. O tempo de contribuição na administração pública federal, estadual, distrital ou municipal de que trata este capítulo será considerado para efeito do período de acréscimo previsto no inciso 1 do capítulo no inciso 1 do caput do artigo 44, no artigo 53, no parágrafo 1º do artigo 54, no artigo 67, no inciso 2 do caput do artigo 70-J, no parágrafo 3º do artigo 188-H, no parágrafo 4º do artigo 188-I,
no parágrafo 3º do artigo 188-J, no parágrafo 4º do artigo 188-M, no parágrafo 3º do artigo 188-N e no parágrafo 3º do artigo 188-P. Artigo 133. O tempo de contribuição certificado na forma deste capítulo produz no Instituto Nacional do Seguro Social e nos órgãos ou autarquias federais, estaduais, do Distrito Federal ou municipais todos os efeitos previstos na respectiva legislação pertinente. Artigo 134. As aposentadorias e demais benefícios resultantes da contagem de tempo de contribuição na forma deste capítulo serão concedidos e pagos pelo regime a que o interessado pertencer ao requerê-los e o seu valor será calculado na forma da legislação pertinente. Artigo 135. Revogado. Capítulo 5. Da habilitação e da reabilitação profissional. Artigo 136. A assistência reeducativa e de readaptação profissional, instituída sob a denominação genérica de habilitação e reabilitação profissional, visa proporcionar aos beneficiários incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho, em caráter obrigatório, independentemente de carência, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios indicados para proporcionar o reingresso no mercado de trabalho e no contexto em que vivem. Parágrafo 1º. Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social promover a prestação de que trata este artigo aos segurados, inclusive aposentados, e, de acordo com as possibilidades administrativas, técnicas, financeiras e as condições locais do órgão, aos seus dependentes, preferencialmente mediante a contratação de serviços especializados. Parágrafo 2º. As pessoas portadoras de deficiência serão atendidas mediante celebração de convênio de cooperação técnico-financeira. Artigo 137. O progresso de habilitação e de reabilitação profissional do beneficiário será desenvolvido por meio das funções básicas de 1. Avaliação do potencial laborativo. 2. Orientação e acompanhamento da programação profissional. 3. Articulação com a comunidade, inclusive mediante a celebração de convênio para a reabilitação física restrita a segurados e que cumpriram os pressupostos de elegibilidade ao programa de reabilitação profissional, com vistas ao reingresso no mercado de trabalho e 4. Acompanhamento e pesquisa da fixação no mercado de trabalho. Parágrafo 1º. A execução das funções de que trata o caput será realizada, preferencialmente, por meio do trabalho de equipe multiprofissional especializada, sempre que possível, na localidade do domicílio do beneficiário, ressalvadas as situações excepcionais em que ele tenha direito à reabilitação profissional fora dela. Parágrafo 1º-A. A avaliação da elegibilidade do segurado para encaminhamento à reabilitação profissional, a reavaliação da incapacidade de segurados em programa de reabilitação profissional e a prescrição de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção e acessórios serão realizadas pela Perícia Médica Federal. Parágrafo 2º. Quando indispensáveis ao desenvolvimento do processo de reabilitação profissional, o Instituto Nacional do Seguro Social fornecerá aos segurados, inclusive aposentados, em caráter obrigatório, prótese e órtese, seu reparo ou substituição, instrumentos de auxílio para a locomoção, bem como equipamentos necessários à habilitação e à reabilitação profissional, transporte urbano e alimentação e, na medida das possibilidades do Instituto, aos seus dependentes. Parágrafo 3º. No caso das pessoas portadoras de deficiência, a concessão dos recursos materiais referidos no parágrafo anterior ficará condicionada à celebração de convênio de cooperação técnico-financeira. Parágrafo 4º. O Instituto Nacional do Seguro Social
não reembolsará as despesas realizadas com aquisição de órtese ou prótese e outros recursos materiais não prescritos ou não autorizados por suas unidades de reabilitação profissional. Artigo 138. Cabe à unidade de reabilitação profissional encaminhar para avaliação médico-pericial a ocorrência de que trata o parágrafo 2º do artigo 337. Artigo 139. A programação profissional será desenvolvida mediante cursos e ou treinamentos na comunidade por meio de contratos, acordos e convênios com instituições e empresas públicas ou privadas, na forma do artigo 317. Parágrafo 1º. O treinamento do reabilitado, quando realizado em empresa, não estabelece qualquer vínculo empregatício ou funcional entre o reabilitando e a empresa, bem como entre estes e o Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 2º. Compete ao reabilitando, além de acatar e cumprir as normas estabelecidas nos contratos, acordos ou convênios, pautar-se do regulamento daquelas organizações. Artigo 140. Concluído o processo de reabilitação profissional, o Instituto Nacional do Seguro Social emitirá certificado individual indicando a função para a qual o reabilitado foi capacitado profissionalmente, sem prejuízo do exercício de outra para a qual se julgue capacitado. Parágrafo 1º. Não constitui obrigação da Previdência Social a manutenção do segurado no mesmo emprego ou a sua colocação em outro para o qual foi reabilitado, cessando o processo de reabilitação profissional com a emissão do certificado a que se refere o caput. Parágrafo 2º. Cabe à Previdência Social a articulação com a comunidade com vistas ao levantamento da oferta do mercado de trabalho, ao direcionamento da programação profissional e à possibilidade de reingresso do reabilitando no mercado formal. Parágrafo 3º. O acompanhamento e a pesquisa de que trata o inciso 4 do artigo 137 é obrigatório e tem como finalidade a comprovação da efetividade do processo de reabilitação profissional. Artigo 141. A empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% de seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas na seguinte proporção: até 200 empregados, 2%; de 201 a 500 empregados, 3%; de 501 a 1.000 empregados, 4%, ou mais de 1.000 empregados, 5%. Parágrafo 1º. A dispensa de pessoa com deficiência ou de beneficiário reabilitado pela Previdência Social ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 dias e a dispensa imotivada em contrato por prazo indeterminado somente poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência ou beneficiário reabilitado pela Previdência Social. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia compete estabelecer a sistemática de fiscalização e gerar dados e estatísticas sobre o total de empregados e as vagas preenchidas por pessoas com deficiência e por beneficiários reabilitados pela Previdência Social, além de fornecê-los, quando solicitados, aos sindicatos, às entidades representativas dos empregados ou aos cidadãos interessados. Parágrafo 4º. Para a reserva de cargos, será considerada somente a contratação direta de pessoas com deficiência, excluído o aprendiz com deficiência de que trata a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. Capítulo 6. Da justificação administrativa. Artigo 142. A justificação administrativa constitui recurso utilizado para suprir a falta ou insuficiência de documento ou produzir prova de fato ou circunstância de interesse dos beneficiários perante a Previdência Social. Parágrafo 1º.
Não será admitida a justificação administrativa quanto o fato a comprovar exigir registro público de casamento, de idade ou de óbito, ou de qualquer ato jurídico para o qual a lei prescreva forma especial. Parágrafo 2º. A justificação administrativa é parte do processo de atualização dos dados do sinistro ou de reconhecimento de direitos, vedada a sua tramitação na condição de processo autônomo. Parágrafo 3º. Quando a concessão do benefício depender de documento ou de prova de ato a qual o segurado não tem acesso, exceto quanto ao registro público ou início de prova material, a justificação administrativa será oportunizada, observado o disposto no artigo 151. Parágrafo 4º. A prova material somente terá validade para a pessoa referida no documento, vedada a sua utilização por outras pessoas. Artigo 143. A justificação administrativa ou judicial, para fins de comprovação de tempo de contribuição, dependência econômica, identidade e relação de parentesco, somente produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos e não serão admitidas as provas exclusivamente testemunhais. Parágrafo 1º. Será dispensado o início de prova material quando houver ocorrência de motivo de força maior ou de caso fortuito. Parágrafo 2º. Caracteriza motivo de força maior ou de caso fortuito a verificação de ocorrência notória, tais como incêndio, inundação ou desmoronamento que tenha atingido a empresa na qual o segurado alegue ter trabalhado, devendo ser comprovada mediante registro da ocorrência policial feito em época própria ou apresentação de documentos contemporâneos dos fatos e verificada a correlação entre a atividade da empresa e a profissão do segurado. Parágrafo 3º. Se a empresa não estiver mais em atividade, deverá o interessado juntar prova oficial de sua existência no período que pretende comprovar. Parágrafo 4º. No caso dos segurados, no caso dos segurados, empregado doméstico e contribuinte individual, após a homologação do processo, este deverá ser encaminhado ao setor competente de arrecadação para levantamento e cobrança do crédito. Artigo 144. A homologação da justificação judicial processada com base em prova exclusivamente testemunhal dispensa a justificação administrativa, desde complementada com início de prova material contemporânea dos fatos. Parágrafo único. A inclusão, a exclusão, a ratificação e a retificação de vínculos, remunerações e contribuições, ainda que reconhecidos em ação trabalhista transitada em julgado, dependerão da existência de início de prova material contemporânea dos fatos. Artigo 145. Para o processamento de justificação administrativa, o interessado deverá apresentar requerimento no qual exponha, clara e minuciosamente, os pontos que pretende justificar, além de indicar testemunha idôneas em número não inferior a 2 nem superior a 6, cujos depoimentos possam levar à convicção da veracidade do que se pretende comprovar. Parágrafo único. As testemunhas, no dia e no horário marcado, serão inquiridas a respeito dos pontos que forem objeto da justificação de que trata o caput. Artigo 146. Não podem ser testemunhas: 1 e 2 revogados. 3. Os menores de 16 anos. E 4. O cônjuge, o companheiro ou companheira, os ascendentes, os descendentes e os colaterais até terceiro grau, por consanguinidade ou afinidade. Parágrafo único. A pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas e lhe serão assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva. Artigo 147. Não caberá recurso da decisão da autoridade competente do Instituto Nacional de Seguridade Social que considerar eficaz ou ineficaz a justificação administrativa. Artigo 148. A justificação administrativa será avaliada globalmente
quanto à forma e ao mérito, valendo perante o Instituto Nacional do Seguro Social para os fins especificamente visados, caso considerada eficaz. Artigo 149. A justificação administrativa será processada sem ônus para o interessado e nos termos das instituições do Instituto Nacional do Seguro Social. Artigo 150. Aos autores de declarações falsas prestadas em justificações processadas perante a Previdência Social serão aplicadas as penas previstas no artigo 299 do Código Penal. Artigo 151. Somente será admitido o processamento de justificação administrativa quando necessário para corroborar o início de prova material apto a demonstrar a plausibilidade do que se pretende comprovar. Vamos terminar a leitura por aqui hoje. No próximo vídeo, concluímos a leitura do livro 2. Até lá!